tarde, meninas. Tudo bem? Estamos aqui mais um domingo para estudar mais um pouco da palavra de Deus. Fico feliz porque Deus nos dá essa oportunidade de estarmos, mesmo em vídeo, chegando à casa de vocês. Vamos orar, primeiramente agradecendo a Deus por essa tarde, porque nós estamos bem. Eu tenho certeza que vocês também estão, que Deus tem nos guardado e nós louvamos a Deus por isso. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, Senhor, de uma forma muito especial. Nós temos, Senhor Jesus, visto tantas coisas acontecendo, mas o Senhor, Pai, tem cuidado de nós, protegido a nós e a nossa família. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Pedimos também, Pai, por essas famílias que perderam familiares, conforta os corações, Senhor Jesus. E traz ao nosso coração a paz que precisamos, Senhor. Porque nós sabemos que tudo acontece porque o Senhor permite. E através disso também o Senhor está nos ensinando, Senhor. Ensinando a amá-lo mais, a olharmos mais para Ti, não só nós, mas também a humanidade. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos falar a nossa divisa, começar falando a nossa divisa como sempre nós fazemos. Então a nossa divisa é: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, Isaías 61a. E os nossos ideais: primeiro ideal, viverei em Cristo pela oração. Segundo ideal, crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Terceiro ideal, reconhecerei a minha mordomia. Quarto ideal, enfeitar-me-ei com boas obras. Quinto ideal, aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Que bom, não é? Estamos lembrando o que o Senhor nos ensina, o que Ele faz e fará nas nossas vidas, né? Por quê? Porque esses ideais dizem respeito ao que nós vivemos em Cristo, né? Nós vivemos em Cristo, orando, falando com Ele. Vivemos e crescemos em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Também reconhecemos, né, a nossa mordomia. E conhecer a nossa mordomia significa que tudo pertence a Ele. O nosso tempo, tudo que Ele nos deu pertence a Ele, mas nós somos responsáveis por administrar tudo que Ele nos deu. E o quarto ideal diz: enfeitar-me-ei com boas obras. Então nós podemos, né, como servos de Deus, fazer boas obras no nosso lar, fora dele quando nós sairmos, na igreja, se enfeitar com as obras de Deus, não é? E aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Que grande comissão é essa? É aquela que resplandece, né, o reino de Deus, que sai falando do reino de Deus, fazendo a nossa parte, né, que é transmitir o que você aprende, transmitir como é bom servir ao Senhor, como é bom ter os nossos pecados perdoados, não é? E eu queria fazer uma breve oração novamente, para nós entrarmos no nosso estudo, pedindo a direção de Deus, para que vocês entendam a palavra dele. Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, esse estudo, que todas as meninas entendam, Senhor Jesus, o que o Senhor está querendo dizer para cada uma delas. Em nome de Jesus é que oramos, agradecidos. Amém. Bom, esse estudo, ele fala sobre a glória de Deus e do seu reino, né? Então o tema deste ano dos batistas brasileiros nos convida a celebrar a glória, né, do reino de Deus. Mas antes nós precisamos entender, não é? Por quê e de que forma nós podemos fazer isso. Então primeiro nós vamos tentar compreender do que se trata a glória de Deus e do seu reino. Bom, o nosso estudo está dizendo que lá no Antigo Testamento, primeira parte da Bíblia, tem muitas passagens que afirmam que o Senhor Deus reina.
Então, lá em 1 Crônicas 16:31 diz assim: alegre-se o céu, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. E em Salmos 93:1 também diz: o Senhor reina, vestiu-se de majestade. O Senhor é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses. Em outro salmo diz isso, 95:3. E outro salmo, o salmo de número 96:10 nos convida, né, a dizer assim: diga entre as nações, o Senhor reina. O Senhor reina, exulte a terra, alegre-se as regiões costeiras distantes. Salmo 97:1. Então, o Senhor reina, as nações tremem o seu trono. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins. Então, todos esses salmos, né? Esse é o Salmo 99:1, diz que o Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Então, todos esses salmos estão dizendo que ele reina. O que tem acontecido nos dias de hoje? Como nesse salmo que eu falei agora, Salmo 99:1. As nações estão tremendo diante do que está acontecendo. Porque é o Senhor que reina. Ele está acima de tudo, está conduzindo tudo, está permitindo que tudo isso aconteça, né? O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, né? Todas as gerações, sempre ele reinou e ele reinará, né? Aleluia, né? O Salmo 146:10 diz isso. E o rei Nabucodonosor, que não pertencia ao povo do Senhor, também reconheceu isso dizendo: o seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Vocês sabem por que o rei Nabucodonosor, que não pertencia ao povo do Senhor, reconheceu isso? Porque ele fez uma estátua e mandou que o povo adorasse aquela estátua. E ele convocou um dia em que todos deveriam adorar aquela estátua. Todos. Desde os maiorais depois dele até os menores, até todo o povo deveriam adorar aquela estátua. E o que aconteceu? 3 homens que serviam a Deus não quiseram adorar aquela estátua. E eles disseram que não iriam adorar. Então o rei Nabucodonosor, ele ficou muito assim, indignado, e ele mandou que chamassem eles. E esses homens eram amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E eles, em Daniel capítulo 3, está falando sobre isso. E eles foram chamados lá e o rei Nabucodonosor falou assim: se vocês vai tocar trombeta, a cítara, a flauta, os instrumentos iam tocar e eles deveriam adorar aquela estátua. Que se eles não adorassem aquela estátua, eles seriam jogados na fornalha de fogo acesa. E eles falaram assim: não adoraremos. Nós adoraremos somente o Senhor. Nós adoramos somente o Senhor nosso Deus. Então Nabucodonosor falou assim: então, eu quero ver se esse Senhor Deus vai livrar vocês da fornalha de fogo ardente. Então ele mandou que aquecesse 3 vezes mais aquela fornalha, aquele fogo daquela fornalha, que as pessoas eram jogadas ali e queimadas. E eles responderam assim: se Deus não nos livrar, mesmo assim, nós continuaremos alegres com ele. E aquela fornalha foi acesa, esquentada 3 vezes mais do que o normal, e eles foram jogados lá dentro. Os soldados que jogaram eles lá dentro, só do fato de chegarem perto, foram queimados. E eles entraram, foram jogados lá dentro. Quando o rei olhou, ele olhou e viu que não tinham só 3
tinham 4 andando soltos, e eles foram jogados amarrados. A palavra de Deus diz que eles foram amarrados, os 3 jogados lá dentro. E ele olhou e falou para as pessoas que estavam do lado dele: mas nós não jogamos 3, ali tem 4, estão andando ali no meio do fogo. E ele ficou assim, e ele chegou, foi lá mais perto de onde estava a fornalha e falou assim, chamou eles: saiam para fora, venham aqui. Porque viu que eles não estavam sendo queimados. E eles saíram. Então, eles saíram ilesos, sem nenhuma queimadura. E o 4º homem que estava lá com eles era um anjo do Senhor. E o rei Nabucodonosor, ele pôde dizer que o reino do Senhor Jesus, do Senhor Deus, era um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Então ele reconheceu o Deus deles, que era um Deus todo-poderoso mesmo. Então, no Antigo Testamento e no Novo também, tem várias menções sobre o reino de Deus e de seu rei, né? Então, o que nós vemos? O rei Nabucodonosor, ele reconheceu. Muitas pessoas estão reconhecendo que Deus é Deus. Deus, ele faz, né? Estão reconhecendo que isso é bíblico, que a palavra de Deus diz que iriam existir tempos difíceis. Estão existindo esses tempos difíceis. E nós estamos vivendo neles. Tempos difíceis em que haveriam pragas, né? Haveriam pestes, né? Essas coisas que nós estamos vendo são parecidas com no tempo de quando Deus tirou o povo do Egito, que ele mandou muitas coisas ali também. Mandou doenças, mandou pragas de rãs, de gafanhotos, fez a água se transformar em sangue. Esse é o nosso Deus, né? E as pessoas, muitas têm visto que é o cumprimento da palavra de Deus. E aqueles que não conhecem precisam ouvir, né? Que esse é o nosso Deus, que nós temos que nos apegar a Ele, né? Ficarmos perto dele. Então, no Antigo e no Novo Testamento também fala muito sobre Deus e de seu rei, né? E o seu reino, né? Sobre o seu reino e esse Deus que é rei. Diz que Deus é o rei dos reis. E esse título também é dado a Jesus, porque ele também é o rei, né? Deus e o seu rei, o rei Jesus também. Jesus também é rei, né? Apocalipse 19:16, né, diz isso. Colossenses 1:3, Paulo afirma que nós somos resgatados de um reino de trevas e transportados para um reino de luz. Então, já pensou nisto? Você vivia nas trevas sem conhecer esse rei. Hoje você conhece esse rei, você é tirado das trevas para viver num reino de luz, num reino que você aprende o que é bom, você aprende o que não agrada a ele, você começa a viver coisas novas na sua vida que você não sabia, que seus pais também não sabiam. Então, esse reino, né, de luz vem para sua vida para você sair resplandecendo, né, a sua luz neste mundo, onde as pessoas vêm e ficam muitas admiradas, veem algo diferente, né, em você, né? E também lá em Apocalipse nós vemos claramente como esse reino é glorioso. O livro celebra a soberania do Rei dos Reis, nos afirma que o Senhor reinará para sempre. Apocalipse 11:15. Então, quando o anjo tocar a trombeta, para nós subirmos, Jesus, o Rei, reinará para sempre. Então, o reino deste mundo não vai ter mais quem governe esse mundo, né? Nós temos governantes nos países, não vai ter mais. Por quê? Eles não vão reinar mais, mas ele governará para sempre, né? Deus, ele domina sobre tudo, sobre todas as coisas. E temos muitas passagens também, né, que falam, né, se fosse ficar falando aqui no nosso estudo tem muitas passagens, mas eu vou citar
mais uma que diz assim, que chegará um tempo em que Israel do Senhor gozará de paz e alegria eternas, onde não haverá mais dor, tristeza, nem nada do tipo. Né? Isaías 35:10, que é a Sião, a Nova Jerusalém, né? Não será mais assolada, mas a glória do Senhor resplandecerá sobre ela. Então, Jerusalém era a cidade, né, de Deus, onde o povo ali, né, passava por muitas dificuldades. E Deus já estava avisando aqui que vai chegar esse tempo que haverá essa paz, essa alegria, porque Ele vai reinar, né? Ele vai reinar sobre nós, sobre Jerusalém. Nós somos esse povo. Nós vamos morar nessa nova Jerusalém. A palavra de Deus diz que nós vamos morar nessa nova Jerusalém. Ela diz isso. Lá vai ser o lugar onde nós vamos morar. Deus vai preparar para nós, né, uma cidade. E essa cidade vai ser a nova Jerusalém. Então, Isaías foi um profeta que conheceu muito bem a glória de Deus. E ele teve uma visão, onde ele viu o Senhor, cheio de poder e glória, sentado num trono alto e exaltado. Acima do trono de Deus, Isaías viu serafins que diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então, esse impacto dessa visão que Isaías teve, né, profeta, ele quando viu essa visão, ele falou: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, né? Mas os meus olhos viram o rei. Deus deu essa oportunidade de Isaías ver o Senhor assentado no trono e serafins e querubins. E os serafins eram anjos diferentes que tinham 6 asas. Então ele se estremeceu de ver aquilo. A palavra de Deus fala sobre os serafins. E ele se estremeceu de ver aquilo. Ele viu o Senhor assentado no trono. Deus permitiu que ele visse. Então, o rei Salomão também, quando consagrou o templo, ele também viu a glória do Senhor que encheu o templo. Os sacerdotes que entravam, só eles que podiam entrar no templo, eles não conseguiram entrar. O povo se prostrou em terra, ali com o rosto em terra, adorando o Senhor. Também o povo que estava saindo do Egito, né, para a cidade, para Nova Canaã, né, estava sendo conduzido pelo Senhor. Lá no Monte Sinai, quando Deus falou, o povo também, né, viu a glória do Senhor, estremeceu, teve medo. Por quê? Porque a glória do Senhor apareceu de uma forma muito estranha, o monte fumegava. Imagina vocês, a gente vem no monte fumegar e fazer barulho. E o povo hebreu ficou temeroso, a glória do Senhor apareceu ali. Então, muitas passagens, né, também falam que a glória do Senhor se manifestou e as pessoas viram. E Jesus Cristo, ele também, quando esteve aqui, ele habitou entre nós. Também foi visto nele. Paulo disse que também que Cristo, né, é a imagem do Deus invisível, que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quer dizer, Jesus já demonstrava essa glória, né? Portanto, ele é cheio de glória, né? O apóstolo Paulo falou que ele era cheio de glória, né? Isso em João 1,14, João 1,15. Fala que as pessoas viram a glória de Jesus como unigênito do Pai. Então, você deve estar se perguntando, mas o que é a glória de Deus? É alguma coisa que Deus é ou algo que Deus tem? Bom, nem sempre é fácil descrever o que é a glória de Deus. E para falar a verdade, a maioria dos cristãos não sabe explicar. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a glória não é um atributo de Deus. O atributo de Deus é a santidade, a justiça, o amor e a sabedoria. E quantos não têm esses atributos? São pessoas amorosas, sábias, justas. E não é tão bonito ver? Mas a glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus. Ele tem tudo. Tem pessoas que não têm todos esses atributos, como a santidade, a justiça, o amor, a sabedoria. Mas Deus, ele é todos esses atributos juntos. E ele também nos chama a também
querer esses atributos, né? Isso é a glória do Senhor, é a manifestação de tudo que Ele é. Então, se um só atributo de Deus já é maravilhoso, né, como o amor, imagina todos os seus atributos juntos na pessoa do Senhor Deus, né? Aquelas características são próprias dele e que ele também faz ser isso em nós, né? Então é difícil a gente imaginar, mas por isso que não é fácil compreender a glória do Senhor, né? Como Deus pode me querer? Um ser cheio de erros, né? Mas que busca diante dele, né? Ser santo, ser sábio, ser amoroso. Nós buscamos isso, porque nós aprendemos, nós queremos. Mesmo que o nosso eu insista em querer outras coisas, nós queremos a glória de Deus. Nosso ser quer o que nós queremos, mas nós sabemos que Deus nos quer assim. Nós vamos procurar com Ele, viver como Ele quer. E como nós queremos sim. E devemos querer mesmo e desejar, porque Ele há de fazer isso em nós, né? Então agora nós sabemos que Deus reina e reinará em um reino eterno. E já entendemos que é a sua glória. O que é a sua glória? Já sabemos também que o reino de Deus é um reino glorioso. Mas por que será que esse reino é glorioso? Né? Esse reino é glorioso por quê? Por causa das pessoas que fazem parte dele? Ou é uma característica do próprio reino? O que você acha? Que é por causa das pessoas? Que lá no céu, né, o reino são características do próprio reino? Ou será por causa das pessoas que fazem parte desse reino? Bom, a glória do reino de Deus só é possível por causa da glória do próprio Deus. Então, a glória de Deus só é possível por causa dele. Tudo que nós somos é ele em nós. Tudo que está no céu é por causa dele. Tudo que obedece a ele lá no céu, todos os seres que vivem lá no céu é por causa dele que são assim. Significa que nós não somos nada e não fazemos nada sem ele. O reino eterno só é glorioso porque o rei é glorioso. Se a glória de Deus é o conjunto de todos esses atributos, podemos dizer que a glória do reino de Deus é o conjunto de todas as características do reino dos céus que provém do próprio Deus. Né? Lá no céu, tudo provém dele. Tanto é que Satanás, ele quis a glória de Deus. Ele quis não obedecer a Deus, mas ele foi lançado de lá. Porque Deus sempre foi Deus. E aquele que quis a glória de Deus não ficou lá. Então, isso significa que o reino de Deus é um reino de justiça, porque o rei é justo. É um reino de amor, porque Deus é amor. É um reino de paz e alegria, porque é governado por um rei que possui paz e alegria. Toda a glória do reino de Deus é derivada da glória do próprio Deus. Nós, como igreja, somos o reino de Deus. Tudo que nós somos vem de Deus, né? Não é maravilhoso? Seu coração não fica cheio de alegria de saber que tudo que há em você é o próprio Deus que faz? Se há algo de bom em você é o próprio Deus? Porque sabe que por causa da obra de Jesus na cruz você pertence a esse reino? Você pertence também, não tem só o reino dos céus, tem um reino que você pertence. Você já pertence ao reino dos céus morando aqui. Você não fica deslumbrada, encantada com a glória de Deus? Você não sente desejo de celebrar a glória do reino de Deus? Eu tenho quase certeza que você faz parte desse reino, do reino de Deus. E se sua resposta foi sim, para todas as perguntas, nos próximos estudos, nós vamos aprender por que e como celebrar a glória do reino de Deus. Enquanto isso, vocês vão orar e pedir a Deus a capacidade de contemplar a sua glória e amar o seu reino, tá bom? Por quê? Porque você vai compreender, ele vai falar para você o que é essa capacidade de contemplar a sua glória e amar o seu reino, tá bem? Vamos estar orando agora
Mas você ore nessa semana, por essa semana você ore, Senhor, eu quero contemplar sua glória e amar o seu reino. E Ele vai te mostrar, Ele vai te lembrar todas as coisas, Ele vai mostrar para você. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo. Ó Pai, abençoa as meninas, ajuda, Senhor Jesus, elas contemplarem a sua glória, Senhor, e amarem o teu reino, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, elas que elas compreendam, Senhor, e que logo mais no domingo elas saibam, Senhor, e venham aprender mais, ó Pai, como viver amando esse reino, Senhor. Ó Pai querido, muitas coisas, Senhor Jesus, o Senhor já ensinou a elas, mas eu sei que o Senhor vai ensinar muito mais, e que esse amor ao seu reino esteja cada vez mais no meu coração e no coraçãozinho delas, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meninas. Até domingo que vem. Deus abençoe vocês.